Existe algo que você faz todos os dias, talvez até acreditando que está te protegendo, que pode estar bloqueando tudo aquilo que você mais deseja na vida. E o pior, isso acontece em silêncio. Você não percebe. As pessoas ao seu redor não percebem, mas o efeito é real. É como se você estivesse carregando um peso invisível que te impede de avançar, de receber, de ser visto, de prosperar. A maioria das pessoas passa anos, décadas até, sem entender por que certas coisas simplesmente não acontecem. Elas acham que é falta de sorte, de oportunidade, de talento, mas não é isso. O que está realmente acontecendo é muito mais profundo. E hoje, neste vídeo, eu vou te mostrar exatamente o que você precisa cortar em silêncio da sua vida para finalmente permitir que a energia comece a fluir de forma diferente. Talvez você já tenha tentado mudar. Talvez você já tenha lido livros, assistido vídeos, feito terapia, meditação, afirmações. E mesmo assim, alguma coisa continua se repetindo. Os mesmos padrões, as mesmas frustrações, as mesmas portas que não se abrem. E você começa a se perguntar, será que o problema sou eu? Será que eu não mereço? Será que simplesmente não é para mim? E eu quero que você entenda uma coisa muito importante antes de continuarmos. O problema não é você, não é sua essência, não é sua capacidade. O problema é que existem coisas dentro da sua vida, da sua rotina, da sua energia, que estão criando um campo de interferência. São como estática, como ruído. E enquanto esse ruído estiver lá, nada do que você tentar fazer vai funcionar completamente. Você pode até ter momentos de avanço, mas logo vem a recaída, logo vem a autossabotagem, logo vem aquela sensação de que você está sempre começando de novo. Eu sei que isso dói, eu sei que cansa, mas eu também sei que você não está aqui por acaso. Você está aqui porque alguma parte sua, a parte mais profunda, a parte que realmente quer viver, está pedindo mudança. E essa mudança começa com uma decisão que pouquíssimas pessoas têm coragem de tomar. A decisão de cortar em silêncio aquilo que está te mantendo pequeno. Não estou falando de uma mudança dramática. Não estou falando de fazer um escândalo ou de anunciar para o mundo que você está se transformando. Estou falando de uma transformação silenciosa, íntima, profunda, uma transformação que acontece primeiro dentro de você, na forma como você se relaciona consigo mesmo, com suas emoções, com suas escolhas, com sua energia. E ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar 10 coisas específicas que você precisa cortar da sua vida. Não vou te dar respostas genéricas. Não vou te dizer coisas óbvias, como corte pessoas tóxicas ou saia da zona de conforto. Isso todo mundo já sabe. O que eu vou te mostrar são padrões invisíveis, mecanismos ocultos, formas sutis de autossabotagem que a maioria das pessoas nunca consegue identificar. E quando você entender esses padrões, quando você realmente enxergar o que está acontecendo, a mudança vai começar a acontecer naturalmente. Porque a transformação verdadeira nunca é forçada. Ela acontece quando você finalmente vê a verdade. E a verdade, por mais desconfortável que seja, sempre liberta. Então respira fundo, abre o coração e vem comigo. A primeira coisa que você precisa cortar em silêncio da sua vida é a necessidade de explicar quem você é. Pensa comigo. Quantas vezes por dia você se pega justificando suas escolhas? Explicando por que você pensa de determinada forma, defendendo seu estilo de vida, suas decisões, seus sonhos. E aqui está o ponto mais importante. A necessidade de explicar não surge da clareza, ela surge da dúvida. Quando você realmente está alinhado com quem você é, quando você realmente confia no seu caminho, você não sente essa urgência de fazer os outros entenderem. Você simplesmente vive, você simplesmente é. Mas a maioria das pessoas não vive assim.
A maioria das pessoas está constantemente tentando convencer os outros e, no fundo, tentando convencer a si mesmas de que estão no caminho certo. E isso gera um desgaste energético imenso. Cada vez que você explica demais, cada vez que você justifica demais, você está inconscientemente pedindo permissão. Você está dizendo, olha, eu preciso que você valide isso para eu me sentir seguro. E o problema não é a outra pessoa. O problema é que você está terceirizando a sua própria certeza. Eu já vi isso acontecer tantas vezes. Pessoas com sonhos incríveis, com projetos brilhantes, que passam mais tempo explicando o que vão fazer do que realmente fazendo. E sabe o que acontece? A energia se dispersa, porque cada explicação é como uma pequena fuga de energia. É como se você abrisse uma torneira e deixasse a água escorrer sem propósito. E no final do dia você está exausto, mas não avançou. Você falou muito, mas não construiu nada. Agora talvez você esteja pensando, mas eu preciso explicar, porque as pessoas não entendem. E eu vou te dizer algo que pode incomodar. As pessoas que precisam de explicação não são as pessoas que vão te acompanhar na jornada. Pensa nisso. Pensa em quantas vezes você tentou fazer alguém entender algo que era profundamente importante para você e a pessoa simplesmente não captou. Não porque ela é má, não porque ela não te ama, mas porque ela está vibrando numa frequência diferente. Ela está num momento diferente. E tudo bem. O problema é quando você para a sua vida para tentar convencê-la. Eu conheço uma mulher que decidiu mudar completamente de carreira aos 40 anos. Ela era advogada, bem-sucedida, respeitada, mas por dentro ela estava morrendo. Ela sentia que estava vivendo a vida que os outros esperavam dela, não a vida que ela realmente queria. E quando ela finalmente tomou a decisão de largar tudo e se tornar terapeuta holística, a primeira reação dela foi querer explicar para todo mundo. Família, amigos, colegas. Ela passou semanas ensaiando discursos, preparando argumentos, tentando antecipar todas as críticas. E sabe o que aconteceu? Quanto mais ela explicava, mais as pessoas duvidavam, porque a explicação carregava a dúvida dela. Ela não estava explicando para informar, ela estava explicando para se justificar. E as pessoas sentem isso, foi só quando ela parou de explicar. Quando ela simplesmente disse, eu estou fazendo isso e seguiu em frente, que a energia mudou. As pessoas que realmente importavam, apoiaram. As outras, bem, elas continuaram com suas opiniões, mas ela não estava mais drenada. Ela não estava mais esperando aprovação. Ela estava vivendo. Entenda uma coisa, a sua vida não é um tribunal. Você não precisa apresentar provas. Você não precisa convencer um júri. E cada vez que você tenta, você está alimentando uma parte sua que ainda acredita que você não tem o direito de ser quem você é. Essa é a verdade difícil. A necessidade de explicar não é sobre os outros, é sobre você ainda não ter se dado permissão. Então, a partir de hoje, corte essa necessidade em silêncio. Não anuncie que você não vai mais explicar. Simplesmente pare. Quando alguém questionar suas escolhas, respire, sorria se quiser e diga algo simples como: eu entendo sua preocupação, ou eu estou bem com isso. E pronto, não elabore, não justifique, segure a sua energia. Porque cada vez que você segura a sua energia, você está afirmando para você mesmo e para o universo que você confia. E confiança é magnética. Confiança atrai oportunidades. Confiança abre portas, explicação demais fecha portas, porque ninguém quer investir em alguém que parece inseguro. A segunda coisa que você precisa cortar em silêncio da sua vida é a lealdade a versões antigas de você mesmo. Isso é sutil, isso é profundo, e isso está te segurando de formas que você nem imagina. Olha só, você já reparou como às vezes você se comporta de uma forma que não faz mais sentido para quem você é hoje?
mas que fazia muito sentido para quem você era 5, 10 anos atrás? É como se você estivesse carregando uma identidade que já expirou, mas você continua honrando ela por medo de trair quem você foi. Deixa eu te dar um exemplo bem concreto. Tem gente que cresceu sendo o engraçado do grupo. A pessoa que sempre quebra o clima sério com uma piada, que nunca deixa a conversa ficar muito profunda, que usa o humor como escudo. E talvez, na adolescência, isso tenha sido uma forma de sobrevivência. Talvez essa pessoa tenha aprendido que ser levada a sério era perigoso, que mostrar vulnerabilidade era fraqueza, que fazer rir era a forma de ser aceita. Mas agora, aos 30, aos 40 anos, essa mesma pessoa pode estar querendo conversas mais profundas, relacionamentos mais autênticos, ser vista de uma forma mais séria. Mas toda vez que ela está perto de mostrar essa profundidade, ela faz uma piada. Toda vez que a conversa está prestes a ir para um lugar real, ela desvia. Por quê? Porque existe uma lealdade inconsciente àquela versão antiga. Existe um medo de que se ela mudar, ela vai perder a única coisa que a tornava amada. Isso não é por acaso. Esse é um mecanismo profundo do sistema nervoso. Nós somos programados para buscar pertencimento. E quando encontramos uma forma de pertencer, mesmo que essa forma seja limitada, mesmo que ela não nos permita ser plenamente quem somos, nós nos agarramos a ela. Porque o cérebro primitivo não quer crescimento, ele quer segurança. E segurança para o cérebro primitivo é o conhecido, mesmo que o conhecido esteja te sufocando. Agora pensa, em que áreas da sua vida você está sendo leal a uma versão antiga de você? Onde você está se limitando porque lá no fundo você acredita que mudar seria trair quem você sempre foi? Talvez você sempre tenha sido a pessoa organizada e agora uma parte de você quer espontaneidade, quer caos criativo, mas você se força a manter tudo controlado porque você não sabe quem você seria sem essa identidade. Ou talvez você sempre tenha sido a pessoa forte, aquela que não chora, que não pede ajuda, que resolve tudo sozinha, e agora você está exausta, você está precisando de apoio, mas você não consegue pedir porque você acha que isso seria fraqueza, seria decepcionar as pessoas que sempre contaram com a sua força. Percebe como isso funciona? Você não está sendo fiel a si mesmo, você está sendo fiel a uma imagem. E essa imagem foi útil em algum momento, ela te protegeu, ela te ajudou a navegar situações difíceis, mas agora ela está te prendendo. E enquanto você não tiver coragem de trair essa imagem, você não vai conseguir acessar a versão de você que está tentando nascer. Eu conheço um homem que sempre foi o rebelde da família. Ele foi o único que não seguiu os passos do pai. Ele foi o único que questionou as tradições. E durante muito tempo ele se orgulhou disso. Mas com o tempo, ele percebeu que estava se rebelando automaticamente, mesmo quando não fazia sentido. Mesmo quando ele realmente concordava com algo, ele criava conflito, porque a identidade dele estava atrelada à oposição. E isso estava destruindo os relacionamentos dele. Estava criando conflitos desnecessários. Estava impedindo ele de construir algo estável, porque estabilidade, na mente dele, era sinônimo de conformismo. Foi só quando ele percebeu isso, quando ele viu que estava sendo leal a uma versão antiga de si mesmo, que ele conseguiu mudar. E sabe o que é interessante? Ele não deixou de ser autêntico. Ele não se tornou conformista. Ele simplesmente parou de se definir pela oposição. Ele começou a se definir pela criação. E isso mudou tudo. Então pergunta para você mesmo, quem eu fui que eu ainda estou tentando honrar? Que máscara eu usei por tanto tempo que agora ela parece ser meu rosto? E o mais importante, estou disposto a trair essa versão de mim para permitir que uma versão mais verdadeira emerja? Porque, olha, a transformação real sempre envolve traição. Traição no sentido de abandonar o que não serve mais. E isso dói, isso assusta,
porque parece que você está perdendo uma parte de si mesmo, mas a verdade é que você está perdendo apenas a casca. Você está perdendo apenas a proteção que se tornou prisão. E do outro lado dessa traição está a liberdade. Corte em silêncio a lealdade a quem você foi. Agradeça por essa versão. Honre o que ela te ensinou, mas não a carregue para o futuro, porque o futuro exige uma versão de você que ainda não existe. E ela só vai poder nascer se você liberar espaço. A terceira coisa que você precisa cortar em silêncio da sua vida é a narrativa de que você está atrasado. Essa é uma das formas mais cruéis de autossabotagem. E está em todo lugar. Você abre as redes sociais e vê pessoas da sua idade conquistando coisas que você ainda nem começou. Você vai a um evento e escuta alguém falando sobre projetos, realizações, marcos que você sente que já deveria ter alcançado. E aí começa aquele diálogo interno. Eu já deveria ter feito isso. Eu já deveria estar mais à frente. Eu perdi tempo. Eu estou atrasado. E aqui está o ponto que a maioria das pessoas não percebe. Essa narrativa não te motiva. Ela te paralisa. Porque toda vez que você olha para a sua vida com a lente do eu estou atrasado, você não está se inspirando a agir. Você está se condenando por não ter agido antes. E condenação não gera movimento. Condenação gera vergonha. E vergonha gera ocultação. Você começa a se esconder. Você começa a adiar ainda mais. Porque se você já está atrasado, qual é o ponto de começar agora? Se você já perdeu o timing, por que tentar? Isso é uma armadilha. E é uma armadilha que mantém milhões de pessoas presas em vidas que não refletem seu potencial. Porque elas estão tão ocupadas lamentando o tempo que passou, que não conseguem estar presentes no tempo que existe. Elas estão tão ocupadas comparando sua jornada com a jornada dos outros, que não conseguem honrar o caminho único que estão trilhando. Vou te contar uma história. Eu conheci uma mulher que sempre quis escrever um livro. Desde os 20 anos, ela tinha essa vontade. Mas ela sempre adiava, sempre tinha uma desculpa. E quando ela chegou aos 50, ela quase desistiu completamente. Porque ela olhava para escritores famosos e via que a maioria tinha publicado o primeiro livro na casa dos 30. Ela pensava, eu já perdi meu momento. Ninguém quer ler um livro de uma autora estreante de 50 anos. E essa narrativa a paralisou por mais 5 anos. Até que um dia, ela viu uma entrevista com uma escritora que tinha publicado seu primeiro romance aos 62 anos. E aquilo quebrou alguma coisa dentro dela. Não porque ela estava esperando permissão, mas porque ela percebeu que a narrativa do atraso era apenas isso, uma narrativa. Não era a realidade. Era uma história que ela estava contando para si mesma. E histórias podem ser reescritas. Ela começou a escrever. E sabe o que aconteceu? O livro que ela escreveu aos 55 anos era infinitamente melhor do que qualquer coisa que ela poderia ter escrito aos 20. Porque ele carregava décadas de experiência, de dor, de sabedoria, de vida vivida. E as pessoas que leram aquele livro não se importavam com a idade dela. Elas se importavam com a verdade que estava nas páginas. Entenda, não existe um relógio universal que dita quando você deveria alcançar cada coisa. Isso é uma ilusão criada pela sociedade, pela mídia, pelas expectativas familiares. Mas a verdade é que cada pessoa tem um timing único. Algumas pessoas florescem cedo, outras florescem tarde. E não há nada errado com nenhum dos dois. O problema não é o timing. O problema é você acreditar que existe um timing certo e que você perdeu ele. E olha, eu sei que isso é difícil de engolir quando você está rodeado de provas aparentes de que você está atrasado. Quando você vê colegas de escola comprando casas enquanto você ainda mora de aluguel. Quando você vê pessoas mais novas sendo promovidas enquanto você ainda está tentando descobrir qual é a sua vocação, eu entendo. Mas o que você precisa perceber é que você não está vendo a jornada completa dessas pessoas. Você está vendo um frame, um momento, um fragmento.
E você está comparando isso com a totalidade da sua experiência. Isso não é justo e não é real. Além disso, e isso é crucial, quando você está preso na narrativa do atraso, você está vivendo no passado. Você está focando no que você não fez. E onde está a sua atenção, está a sua energia. Então, em vez de canalizar a sua energia para criar algo agora, você está derramando ela num buraco de arrependimento. E arrependimento é um buraco sem fundo. Você pode passar a vida inteira lá e nunca vai encher. A única forma de sair dessa armadilha é tomar uma decisão radical. Decidir que agora é o momento certo. Não porque é o momento ideal, não porque as circunstâncias estão perfeitas, mas porque é o momento que você tem. E o que você faz com o momento que você tem é o que define a sua vida. Corte, em silêncio, a narrativa do atraso. Não faça um discurso sobre isso. Não tente convencer ninguém de que você ainda tem tempo. Simplesmente pare de alimentar essa história na sua mente. E toda vez que ela aparecer, toda vez que você pegar se comparando, se julgando, se condenando, respire e traga sua atenção de volta para o presente. Pergunte a si mesmo, o que eu posso fazer agora? Não amanhã. Não quando eu compensar o tempo perdido. Agora. Porque a verdade é que você não está atrasado. Você está exatamente onde precisa estar para aprender o que precisa aprender e se tornar quem precisa se tornar. E quando você aceita isso, quando você realmente integra isso, algo muda. Você para de desperdiçar energia em lamentação e começa a usá-la em criação, e aí finalmente as coisas começam a se mover. A quarta coisa que você precisa cortar em silêncio da sua vida é o hábito de se fazer de pequeno para não ameaçar os outros. Isso é profundo. Isso toca em camadas antigas de condicionamento. E se você é uma pessoa sensível, se você cresceu em ambientes onde brilhar demais era perigoso, onde se destacar gerava inveja, ciúme, rejeição, você sabe exatamente do que eu estou falando. Tem gente que aprendeu desde cedo a diminuir suas conquistas, a não falar sobre seus sucessos, a esconder seus talentos, porque mostrar o que você é capaz pode fazer com que outras pessoas se sintam mal consigo mesmas. E se você é uma pessoa empática, se você se importa com os sentimentos dos outros, você pode ter internalizado a crença de que é sua responsabilidade não fazer ninguém se sentir inferior. Então você se esconde, você minimiza. Você diz coisas como, foi sorte, ou não foi grande coisa, quando na verdade foi grande coisa, quando na verdade você trabalhou duro, quando na verdade você deveria estar orgulhoso. E olha, eu não estou dizendo que você deveria sair por aí se gabando. Não estou falando de arrogância. Estou falando de permissão. Permissão para ocupar o espaço que é seu. Permissão para ser visto na totalidade do que você é. Permissão para não se esconder só porque alguém pode não gostar. O problema é que quando você se faz de pequeno, você não está apenas sendo humilde, você está traindo a sua essência. Você está dizendo para o universo, eu não mereço ser visto, eu não mereço prosperidade, eu não mereço reconhecimento. E o universo, que é um espelho, reflete isso de volta para você. Você fica invisível, você fica estagnado, não porque você não tem talento, não porque você não tem potencial, mas porque você está emitindo uma frequência de ocultação. Eu conheço uma mulher que é uma artista incrível. Ela pinta quadros que tocam a alma, mas por anos ela não mostrou o trabalho dela para ninguém. Ela pintava, guardava tudo em um quarto trancado e seguia com a vida. E quando eu perguntei por que ela não exibia, por que ela não vendia, ela disse, eu não quero parecer convencida. Eu não quero que as pessoas pensem que eu acho que sou melhor do que elas. Percebe o que está acontecendo aqui? Ela estava colocando a insegurança imaginária dos outros acima do propósito dela. Ela estava se escondendo para proteger sentimentos que talvez nem existissem. Porque a verdade é que quando você brilha de forma autêntica, quando você compartilha seus dons sem arrogância, você não ameaça ninguém. Você inspira,
você dá permissão, você mostra para outras pessoas que é possível. Mas quando você se esconde, quando você diminui, você não está ajudando ninguém. Você está apenas perpetuando a crença de que brilhar é perigoso. E isso mantém todo mundo pequeno. Então, vou te fazer uma pergunta difícil. Onde na sua vida você está se fazendo de pequeno? Onde você está escondendo seus talentos, suas ideias, suas conquistas, seus sonhos? Porque você tem medo de como as pessoas vão reagir? Talvez seja no trabalho, onde você não compartilha suas ideias nas reuniões porque você não quer parecer que está querendo aparecer. Talvez seja na família, onde você não fala sobre suas realizações porque você sabe que alguém vai ficar incomodado. Talvez seja nas redes sociais, onde você fica tentado a compartilhar algo que você criou, mas você apaga antes de postar porque você acha que as pessoas vão pensar que você está se exibindo. E toda vez que você faz isso, toda vez que você se retrai, você está alimentando a crença de que você precisa se esconder para ser amado. E essa crença é venenosa, porque ela cria uma vida onde você está sempre tendo que escolher entre ser você mesmo e ser aceito. E ninguém deveria ter que fazer essa escolha. Agora eu sei que tem um medo real aqui. O medo de ser rejeitado, o medo de perder pessoas. E eu não vou te dizer que isso não pode acontecer. Às vezes, quando você para de se fazer de pequeno, algumas pessoas realmente se afastam, porque a sua luz evidencia a escuridão delas, a sua coragem evidencia a covardia delas, e em vez de se inspirarem, elas se ressentem. Isso dói, mas é necessário, porque as pessoas que realmente te amam, que realmente querem o seu bem, não vão se sentir ameaçadas pelo seu brilho, elas vão celebrar, elas vão se orgulhar. Elas vão dizer, olha só o que você fez, eu sempre soube que você era capaz. E essas são as pessoas que devem estar na sua vida. As outras, bem, elas nunca foram realmente suas. Então, a partir de hoje, corte em silêncio o hábito de se fazer de pequeno. Não anuncie isso, não faça uma proclamação, simplesmente comece a se permitir. Permite ocupar espaço, permite falar sobre o que você está criando, permite aceitar elogios sem desviar, permite brilhar. E observe o que acontece. Algumas pessoas vão se afastar, mas outras pessoas que ressoam com a sua verdade vão começar a aparecer. E essas pessoas vão criar um campo de apoio real, não um campo de tolerância condicionada. Porque no final das contas, você não veio a este mundo para se esconder. Você não veio para se fazer de pequeno. Você veio para expressar algo que só você pode expressar. E cada vez que você se esconde, você está roubando do mundo algo que só você pode dar. Pensa nisso. A quinta coisa que você precisa cortar em silêncio da sua vida é a compulsão de terminar o que não deveria ter começado. Isso pode parecer estranho à primeira vista, porque nos ensinaram que desistir é fraqueza, que pessoas bem-sucedidas não largam as coisas no meio, que você precisa honrar seus compromissos. E tem verdade nisso. Mas tem também uma distorção perigosa, porque tem coisas que você começou por pressão, tem coisas que você começou porque achava que deveria, não porque realmente queria. Tem coisas que você começou num momento da sua vida que fazia sentido, mas que agora você mudou e aquilo não faz mais sentido. E mesmo assim você continua investindo tempo, energia, dinheiro em algo que você sabe lá no fundo que não está alinhado. Por quê? Porque você acha que desistir seria admitir fracasso. Você acha que parar seria desperdiçar tudo que você já investiu. Você acha que largar seria decepcionar pessoas, quebrar expectativas, provar que você não tem disciplina. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Continuar algo que está te drenando só porque você já começou não é disciplina, é teimosia. E teimosia disfarçada de compromisso está te impedindo de estar disponível para aquilo que realmente importa. Deixa eu te dar um exemplo. Tem gente que está em relacionamentos que já morreram. Não existe mais amor, não existe mais conexão. As duas pessoas estão apenas coexistindo.
cumprindo papéis, evitando a conversa difícil. Mas ninguém termina. Por quê? Porque já investiram tanto tempo juntos, porque já construíram uma vida, porque têm medo de recomeçar, porque não querem ser vistos como alguém que desiste. Então eles continuam, ano após ano. E aquilo que poderia ter sido uma separação consciente, respeitosa, se torna um lento processo de ressentimento, de mágoa, de vida desperdiçada. Ou pensa em carreiras. Quantas pessoas você conhece que estão em profissões que odeiam, mas que continuam porque já investiram anos de estudo, porque já subiram na hierarquia, porque já construíram uma reputação? E toda segunda-feira é um sofrimento. Todo dia é uma luta interna. Mas elas não param, porque parar seria admitir que todo aquele tempo foi um erro. E nosso ego não quer admitir erro. Nosso ego quer estar certo. Então, ele prefere continuar sofrendo para provar que a decisão inicial foi correta. Isso se chama custo afundado. É um conceito da economia comportamental. A ideia é que seres humanos têm dificuldade de abandonar algo no qual já investiram, mesmo quando é racional fazer isso. Porque o investimento passado pesa mais do que o benefício futuro, e isso mantém pessoas presas em situações que não servem mais. Mas olha, se você realmente quer transformar sua vida, você precisa desenvolver a coragem de parar, não de forma impulsiva, não de forma irresponsável, mas de forma consciente. Você precisa olhar para as áreas da sua vida e perguntar com honestidade brutal: isso ainda faz sentido? Isso ainda está alinhado com quem eu sou? Isso ainda está me levando para onde eu quero ir? E se a resposta for não, você precisa ter coragem de parar, mesmo que doa, mesmo que pareça perda. Porque a verdade é que continuar algo que não serve mais não é apenas neutro, é destrutivo. Porque toda energia que você coloca ali é energia que você não está colocando no que realmente importa. Toda hora que você gasta mantendo algo que deveria ter terminado, é uma hora que você não está construindo o que deveria estar construindo. Eu conheço um homem que estava há 10 anos em um doutorado, que ele sabia que não ia terminar. Ele tinha perdido o interesse. A pesquisa não fazia mais sentido para ele, mas ele não conseguia abandonar, porque ele tinha contado para todo mundo que ia ser doutor, porque ele tinha investido uma década, porque ele não queria ser visto como alguém que desiste. Então ele vivia nesse limbo, não avançava, mas também não abandonava, e aquilo estava consumindo ele, estava criando ansiedade, vergonha, paralisia, até que um dia ele simplesmente decidiu parar. Ele mandou um e-mail para o orientador, agradeceu e saiu. E sabe o que aconteceu? Ele sentiu um alívio tão grande que quase desmaiou. Foi como se um peso de toneladas tivesse saído das costas dele. E pela primeira vez em anos, ele tinha espaço mental e emocional para pensar no que ele realmente queria fazer. E dentro de 6 meses, ele tinha começado um negócio que realmente o empolgava. Algo que fazia sentido, algo que fluía. Então, pergunta para você mesmo: o que eu estou mantendo na minha vida só porque eu já comecei? Que projeto, que relacionamento, que compromisso, que hábito, que identidade eu estou arrastando por teimosia, por medo, por vergonha? E o que seria possível se eu tivesse coragem de parar? E olha, parar não é fracasso. Parar é sabedoria, é maturidade. É reconhecer que você evoluiu, que suas prioridades mudaram, que o que fazia sentido antes não faz mais. E ter coragem de honrar isso, mesmo que signifique admitir que você errou, que você mudou de ideia, que você não sabia o que sabe agora. Corte em silêncio a compulsão de terminar o que não deveria ter começado. E observe como a energia começa a retornar, porque energia é recurso limitado. E cada segundo que você gasta mantendo algo morto é um segundo que você não está investindo em algo vivo.
A sexta coisa que você precisa cortar em silêncio da sua vida é a necessidade de ter certeza antes de agir. Isso é sutil. Isso é uma forma de procrastinação muito sofisticada, porque parece racional, parece prudente. Você pensa, eu não vou agir até eu ter certeza. Eu não vou dar o passo até eu saber que vai dar certo. Eu não vou investir até eu ter garantia. E isso soa como sabedoria, mas não é. É medo disfarçado de planejamento. Porque olha, a vida não funciona com garantias. A vida é inerentemente incerta. E esperar ter certeza antes de agir é o mesmo que esperar que o oceano pare de ter ondas antes de aprender a nadar. Não vai acontecer. E enquanto você espera, você não está vivendo, você está apenas observando. E aqui está a armadilha. Quanto mais você adia a ação esperando certeza, mais a incerteza te paralisa, porque você cria uma dependência mental. Você começa a acreditar que você precisa de condições perfeitas para começar. E como condições perfeitas nunca existem, você nunca começa. Eu vejo isso constantemente. Pessoas com ideias brilhantes que passam anos pesquisando, planejando, preparando, mas que nunca lançam, porque sempre falta mais uma informação. Sempre tem mais uma coisa para aprender. Sempre existe mais um risco para mitigar. E no final, o projeto morre antes mesmo de nascer. Não porque não era viável, mas porque foi sufocado pela necessidade de certeza. Agora, eu não estou dizendo que você deveria ser imprudente. Eu não estou dizendo que você deveria agir sem pensar. Mas existe uma diferença enorme entre prudência e paralisia. Prudência é avaliar riscos, fazer um planejamento básico e então agir. Paralisia é ficar eternamente na fase de avaliação, nunca chegando na ação. E sabe o que é interessante? As pessoas mais bem-sucedidas, as pessoas que realmente constroem coisas, não são as que têm mais certeza, são as que têm mais tolerância à incerteza. Elas aprenderam a se mover sem saber exatamente como tudo vai se desenrolar. Elas aprenderam a confiar no processo, a ajustar no caminho, a aprender fazendo. Porque a verdade é que você nunca vai ter todas as respostas antes de começar. Você vai ter algumas respostas. E isso precisa ser suficiente. O resto você descobre na jornada. E é justamente na jornada que você se transforma na pessoa capaz de alcançar o que você deseja. Mas se você nunca começa a jornada, você nunca se transforma. Deixa eu te contar sobre uma mulher que eu conheci. Ela sempre quis abrir um café. Ela tinha cadernos cheios de planos. Ela tinha visitado dezenas de cafés. Ela tinha feito cursos de barista, de gestão, de atendimento, mas ela nunca abria, porque sempre faltava algo. Ela não sabia se o ponto que ela tinha em mente era o melhor. Ela não sabia se o cardápio estava perfeito. Ela não sabia se ela ia conseguir clientes suficientes. E ela passou 5 anos assim, 5 anos querendo, mas nunca fazendo. Até que uma amiga dela, com muito menos experiência, abriu um café. E não era perfeito. O cardápio era simples, o lugar era pequeno, mas estava funcionando. E sabe por quê? Porque ela não esperou ter certeza. Ela começou com o que tinha e foi ajustando, foi aprendendo, foi melhorando. E a primeira mulher, aquela que passou anos planejando, percebeu algo doloroso. Ela sabia mais sobre cafés do que a amiga, mas a amiga tinha um café e ela não, porque a amiga tinha agido na incerteza e ela tinha ficado paralisada na busca por certeza. Entenda, o mercado, a vida, as oportunidades não esperam você estar pronto, elas se movem. E se você está parado esperando o momento perfeito, você está ficando para trás. E pior, você está criando um hábito mental de paralisia. Você está ensinando o seu cérebro que a ação requer condições impossíveis. E isso se generaliza. Você começa a aplicar isso em todas as áreas. E a ação no relacionamento
você espera ter certeza de que é a pessoa certa antes de se entregar. No trabalho, você espera ter certeza de que vai ser promovido antes de dar o máximo. Na saúde, você espera ter certeza de que a dieta vai funcionar antes de começar. E aí você vive uma vida perpétua de quando. Quando eu tiver certeza, eu vou fazer. Quando as condições forem ideais, eu vou começar. Quando eu souber tudo, eu vou agir. Mas quando nunca chega. Porque quando é uma ilusão. É uma forma do medo te manter seguro, te manter pequeno, te manter preso. Então, o que você precisa fazer? Você precisa começar a agir com a informação que você tem. Você precisa dar o passo sem saber onde o próximo vai te levar. Você precisa aprender a se sentir confortável no desconforto da incerteza. E isso se desenvolve fazendo, não lendo, não planejando, fazendo. Corte em silêncio a necessidade de ter certeza antes de agir. E comece a se mover, mesmo que seja um passo pequeno, mesmo que seja desajeitado, mesmo que você erre, porque cada erro te ensina algo que nenhum livro, nenhum curso, nenhum planejamento poderia ensinar. E cada passo, por menor que seja, te coloca mais perto do que você quer do que ficar parado jamais colocaria. A 7ª coisa que você precisa cortar em silêncio da sua vida é o vício em intensidade emocional. Isso é profundo e pouquíssimas pessoas falam sobre isso. Mas se você é alguém que cresceu em um ambiente emocionalmente instável, se você viveu drama, conflito, caos, existe uma grande chance de que você tenha desenvolvido, sem perceber, uma necessidade inconsciente de intensidade emocional. O que isso significa? Significa que no nível subconsciente você associou intensidade com significado. Você aprendeu que as coisas importantes são dramáticas, que amor real é turbulento, que se não está doendo, não está valendo. E agora, mesmo que conscientemente você diga que quer paz, que quer estabilidade, que quer relacionamentos saudáveis, uma parte sua se sente entediada, vazia, desconectada quando as coisas estão calmas. E sabe o que acontece? Você cria drama, não de propósito, não conscientemente, mas você pega pequenos problemas e amplifica. Você interpreta comentários neutros como ataques. Você cria testes para ver se as pessoas realmente te amam. Você provoca conflitos desnecessários, porque lá no fundo o seu sistema nervoso está viciado na química do drama. Porque olha, drama não é apenas psicológico, é fisiológico. Quando você está em conflito, quando você está em crise, seu corpo libera cortisol, adrenalina. E se você cresceu com esses hormônios constantemente elevados, seu corpo aprendeu a funcionar nesse estado. E agora, quando as coisas estão calmas, quando não há crise, seu corpo interpreta isso como algo errado, como tédio, como vazio. E, inconscientemente, você cria situações para voltar ao estado que seu corpo reconhece como normal. Eu conheço uma mulher que tinha esse padrão em relacionamentos. Toda vez que ela estava com alguém estável, alguém gentil, alguém que a tratava bem, ela começava a sentir ansiedade. Ela começava a questionar se era realmente amor, porque não tinha aquela intensidade, não tinha aquele sofrimento. E, inevitavelmente, ela sabotava, ela criava brigas, ela procurava sinais de traição onde não existiam. Ela terminava e voltava, terminava e voltava. E quando finalmente a relação acabava de forma definitiva, ela sentia uma mistura estranha de dor e alívio, como se finalmente as coisas fizessem sentido de novo. E foi só quando ela começou a fazer terapia, quando ela começou a olhar para os padrões da infância, que ela percebeu, ela estava viciada em intensidade, porque ela cresceu em uma casa onde amor e dor estavam entrelaçados, onde a tensão vinha através de conflito, onde a única forma de se sentir viva era estar em crise, e ela tinha carregado isso para a vida adulta. E olha,
Isso não se limita a relacionamentos. Isso aparece no trabalho. Tem gente que só se sente produtiva quando está apagando incêndio, quando está em modo de crise. E quando as coisas estão fluindo, quando não há urgência, elas não conseguem funcionar. Elas procrastinam. Elas criam problemas de última hora, porque elas precisam daquela descarga de adrenalina para se sentirem engajadas. Ou pensem como isso aparece na relação com metas. Tem gente que só se motiva quando está desesperada, quando a conta está vencida, quando o prazo está impossível. E aí elas correm, elas se esforçam intensamente, elas até conseguem resultados. Mas é sempre nesse padrão de crise e recuperação, nunca há sustentabilidade, nunca há paz. E a razão disso é que elas não desenvolveram a capacidade de se sentirem vivas, de se sentirem presentes, de se sentirem motivadas na ausência de drama. E isso é devastador, porque significa que você não consegue aproveitar os momentos bons. Você não consegue estar em paz, porque paz para você sente como morte. Então, como você corta isso? Primeiro, reconhecendo. Olha para a sua vida e pergunta: onde eu estou criando drama desnecessário? Onde eu estou transformando pequenos problemas em grandes crises? Onde eu estou interpretando neutralidade como rejeição? E por quê? Qual é a função disso? O que eu ganho emocionalmente ao manter esse padrão? E então, você precisa começar a reprogramar seu sistema nervoso. Você precisa ensinar seu corpo que calma não é tédio, que estabilidade não é morte, que você pode se sentir vivo, engajado, presente, sem estar em crise. E isso se faz através de práticas que regulam o sistema nervoso. Respiração consciente, meditação, movimentos suaves, momentos de presença intencional. Mas também se faz através de escolhas conscientes. Quando você sentir aquela urgência de criar um conflito, pare, respire, reconheça que é o vício falando e escolha diferente. Escolha ficar na paz, mesmo que ela seja desconfortável no início, porque com o tempo, com repetição, seu corpo vai aprender que paz é segura, que calma é nutritiva e você vai parar de precisar de drama para se sentir vivo. Corte em silêncio o vício em intensidade emocional e permita que a sua vida seja suave. Permita que as coisas fluam sem crise e observe como, nesse espaço de paz, você finalmente tem energia para criar o que realmente importa. Porque drama consome energia. E você tem coisas mais importantes para fazer com a sua energia do que alimentar padrões que te mantêm em sofrimento. A oitava coisa que você precisa cortar em silêncio da sua vida é a crença de que você precisa sofrer para merecer. Isso está profundamente enraizado na nossa cultura. Nada que vem fácil vale a pena. Você tem que suar para conquistar. Sem sacrifício não há recompensa. E tem uma verdade parcial nisso. Esforço é importante. Dedicação é importante. Mas existe uma distorção perigosa que transforma esforço em sofrimento e dedicação em martírio. E quando você cresce acreditando que as coisas boas só vêm através do sofrimento, você inconscientemente cria sofrimento para justificar as coisas boas. Você não consegue receber sem sentir que precisa pagar um preço emocional. Você não consegue aceitar a abundância sem sentir culpa. Você sabota coisas que estão fluindo porque se está fluindo não deve ser legítimo. Deixa eu te dar exemplos bem concretos. Tem gente que não consegue aceitar um elogio. Quando alguém diz você fez um ótimo trabalho, em vez de simplesmente agradecer, a pessoa se apressa em dizer mas foi trabalhoso, ou nossa, eu sofri para fazer isso. Por quê? Porque existe uma necessidade de justificar o mérito através do sofrimento. Como se o resultado só fosse válido se tivesse vindo com dor.
ou pensa em relacionamentos. Tem gente que não confia em relações que são fáceis. Se o relacionamento está fluindo, se não há conflito constante, se a pessoa é gentil e presente, elas começam a desconfiar. Isso é bom demais para ser verdade. Deve ter algo errado. E elas sabotam, porque elas aprenderam que amor verdadeiro é difícil, é trabalho árduo, é sofrer junto. E quando não há sofrimento, parece que não é real. Isso também aparece no dinheiro. Tem gente que só se permite ganhar dinheiro se trabalhou exaustivamente. Se uma oportunidade financeira aparece de forma inesperada, se alguém oferece pagar bem por algo que foi fácil de fazer, essas pessoas se sentem desconfortáveis. Elas sentem que não mereceram, porque na mente delas, merecimento está diretamente ligado a quanto você sofreu. E olha, eu entendo de onde isso vem. Muitos de nós fomos criados por pais que trabalharam muito, que sofreram, que se sacrificaram, e nós internalizamos isso como a forma correta de viver, como uma demonstração de caráter. E quando você vive de forma mais leve, mais fluida, existe uma culpa inconsciente, como se você estivesse traindo a luta deles. Como se aceitar facilidade fosse desrespeitar o sacrifício que eles fizeram. Mas aqui está a verdade. Você honra a luta dos seus pais não replicando o sofrimento, mas aproveitando as oportunidades que eles criaram. Eles sofreram para que você não precisasse. Eles se sacrificaram para que você pudesse ter mais. E se você rejeita isso, se você insiste em sofrer porque eles sofreram, você está desperdiçando o legado deles. Além disso, e isso é crucial, o universo não valoriza sofrimento. O universo valoriza alinhamento. Quando você está alinhado, quando você está fazendo o que você veio fazer, as coisas fluem. Não porque você não está se esforçando, mas porque o esforço está na direção certa. E nesse estado, você pode criar resultados incríveis, sem se destruir no processo. Mas se você acredita que só merece sofrer, você vai inconscientemente criar obstáculos. Você vai escolher o caminho mais difícil, não porque é o melhor, mas porque é o mais doloroso. Você vai rejeitar ajuda, vai rejeitar facilidades, vai transformar tudo em trabalho árduo para validar seu merecimento. E isso é exaustivo e desnecessário. Eu conheço um homem que construiu um negócio de sucesso, mas ele não conseguia aproveitar. Ele trabalhava 12, 14 horas por dia, todos os dias, e quando alguém sugeria que ele contratasse alguém para ajudar, ele recusava. Ele dizia que precisava fazer tudo pessoalmente, mas a verdade era mais profunda. Ele acreditava que se não estivesse sofrendo, se não estivesse exausto, ele não mereceria o sucesso. E ele estava se matando, provando algo que não precisava ser provado. Foi só quando ele teve uma crise de saúde, quando ele foi forçado a parar, que ele percebeu o padrão e ele começou lentamente a se permitir. Permitir ajuda, permitir descanso, permitir facilidade. E sabe o que aconteceu? O negócio não colapsou. Na verdade, ele cresceu, porque com mente descansada, com corpo saudável, ele tomava decisões melhores, ele criava com mais clareza, ele liderava com mais presença. Então pergunta para você mesmo, onde na minha vida eu estou criando sofrimento desnecessário porque eu acredito que preciso sofrer para merecer? Onde eu estou rejeitando facilidade, rejeitando ajuda, rejeitando oportunidades que fluem porque elas parecem boas demais? E o que eu estou provando com isso? Porque olha, você não precisa provar nada. Você não precisa ganhar o direito de existir através do sofrimento. Você já merece, simplesmente por ser. E quanto mais você se permite receber, quanto mais você se permite fluir, mais você está alinhado com a verdadeira natureza da vida. Porque a vida quer expansão, a vida quer crescimento, a vida quer alegria. E sofrimento não é o preço, é apenas um antigo padrão que você pode escolher soltar. Corte em silêncio a crença de que você precisa sofrer para merecer. E comece a se perguntar, como isso pode ser fácil? Como isso pode ser agradável?
Como eu posso receber isso sem culpa? E observe como a vida começa a responder com mais leveza, mais graça, mais abundância. A nona coisa que você precisa cortar em silêncio da sua vida é o hábito de viver na preparação eterna. Isso é uma forma muito sofisticada de evitar a vida, porque parece produtivo, parece que você está fazendo algo, você está estudando, planejando, se preparando, mas você nunca está realmente vivendo. Tem gente que passa anos se preparando para começar a viver. Quando eu terminar esse curso, aí eu começo. Quando eu perder peso, aí eu saio. Quando eu tiver mais dinheiro, aí eu viajo. Quando eu me sentir pronto, aí eu faço. E esse quando se torna uma prisão, porque você nunca está pronto. Sempre falta mais uma coisa, sempre há mais uma etapa. Sempre existe mais um pré-requisito. Enquanto isso, a vida está passando. As oportunidades estão passando, as pessoas estão passando e você está eternamente se preparando para um momento que nunca chega. E olha, eu entendo a tentação, porque preparação é segura, preparação não tem risco. Quando você está estudando, quando você está planejando, você não pode falhar porque você ainda não tentou. E essa segurança é sedutora. Especialmente se você tem medo de fracasso, se você tem medo de julgamento. Mas aqui está a verdade dura. Preparação sem ação é apenas procrastinação intelectualizada. É uma forma de te manter ocupado para que você não precise enfrentar o medo real. E o medo real não é eu não estou pronto. O medo real é e se eu tentar e não funcionar? E se eu me expuser e for rejeitado? E se eu descobrir que eu não sou tão capaz quanto eu penso? E esses medos são válidos. Mas a forma de superá-los não é mais preparação, é ação. Porque é na ação que você descobre do que você realmente é capaz. É na ação que você desenvolve as habilidades que nenhum curso pode ensinar. É na ação que você constrói confiança real. Eu conheço uma mulher que sempre quis ser escritora. Ela fez cursos de escrita criativa. Ela leu centenas de livros sobre o ofício. Ela tinha cadernos cheios de anotações, de ideias, de técnicas. Mas ela nunca escrevia, porque ela estava sempre se preparando, sempre achando que precisava aprender mais uma coisa antes de começar de verdade. E aí, um dia, ela conheceu alguém que tinha publicado um livro. E quando ela perguntou sobre os cursos que a pessoa tinha feito, a pessoa disse: nenhum. Eu simplesmente escrevi. E aquilo quebrou algo dentro dela, porque ela percebeu que ela tinha transformado a escrita em algo impossível. Ela tinha criado tantos pré-requisitos que nunca ia conseguir cumprir todos. E ela estava usando isso como desculpa para não enfrentar o medo de realmente tentar. Então ela decidiu mudar. Ela parou de fazer cursos, ela parou de ler sobre escrita e ela começou a escrever todos os dias. E no início era ruim, era desajeitado, mas ela continuou e com o tempo ela melhorou. Não porque ela aprendeu mais, mas porque ela praticou, porque ela fez. E isso se aplica a tudo. Você não aprende a nadar lendo sobre natação. Você aprende nadando. Você não aprende a falar em público estudando retórica. Você aprende falando em público. Você não aprende a empreender fazendo MBA. Você aprende empreendendo. E sim, você vai errar. Sim, você vai ser desajeitado. Sim, algumas coisas não vão funcionar. Mas isso é parte do processo. E cada erro te ensina algo que nenhuma preparação poderia ensinar. Porque erro não é o oposto de sucesso. Erro é o caminho para o sucesso. Então olha para a sua vida e pergunta: onde eu estou vivendo na preparação eterna? Onde eu estou adiando a vida real com a desculpa de que preciso me preparar mais? E o que eu estou evitando ao fazer isso? E então toma uma decisão. Decide que você está pronto o suficiente, não perfeitamente pronto, mas o suficiente, e começa a dar o primeiro passo.
E então o segundo, e observa como, no processo de fazer, você se torna a pessoa capaz de fazer. Porque preparação te dá conhecimento, mas ação te dá transformação. E o que você precisa não é mais conhecimento, é mais coragem. Coragem de agir antes de estar pronto. Coragem de ser imperfeito. Coragem de falhar e continuar. Corte em silêncio o hábito de viver na preparação eterna e permita-se viver de verdade. Permita-se tentar, permita-se errar, porque é no erro, no ajuste, na tentativa que a magia acontece. E enquanto você está se preparando, alguém com menos qualificação e mais coragem está fazendo. Pensa nisso. A 10ª e última coisa que você precisa cortar em silêncio da sua vida é a identificação com a sua dor. Isso é o mais difícil. Isso é o mais profundo. E se você realmente entender isso, se você realmente integrar isso, sua vida nunca mais será a mesma. Olha, todos nós temos uma história. Todos nós passamos por coisas difíceis. Traumas, perdas, decepções, injustiças. E essas experiências são reais. Elas marcam, elas moldam. E por muito tempo elas podem ser a coisa mais importante sobre você. Elas podem ser a lente através da qual você vê tudo. E no começo, isso faz sentido. Porque quando você está processando dor, quando você está tentando entender o que aconteceu com você, é natural que isso ocupe espaço. É natural que você fale sobre isso, que você explore isso, que você busque cura. Mas tem um ponto em que algo perigoso acontece. Um ponto em que a dor deixa de ser algo que você tem e passa a ser algo que você é. Um ponto em que sua identidade se funde com sua história de sofrimento. E quando isso acontece, você fica preso. Porque, olha, se sua identidade está construída em torno da sua dor, então curar significa perder quem você é. Significa perder o que te torna especial. Significa perder a coisa que te dá atenção, validação, até mesmo propósito. E isso cria uma resistência inconsciente à cura. Eu já vi isso inúmeras vezes. Pessoas que falam o tempo todo sobre seus traumas, sobre suas dificuldades, sobre como a vida foi injusta com elas. E não estou dizendo que elas estão inventando, não estou dizendo que a dor não é real, mas estou dizendo que, em algum momento, a dor se tornou confortável, se tornou familiar, se tornou identidade. E quando você sugere possibilidade de mudança, quando você sugere que elas podem superar, quando você aponta para um caminho diferente, elas resistem, porque inconscientemente superar significa trair a própria história. Significa admitir que talvez o que aconteceu não defina quem elas são. E isso é assustador, porque se a dor não define você, então quem você é? Mas aqui está a verdade libertadora. Você não é sua dor. Você não é sua história. Você não é o que aconteceu com você. Essas coisas fazem parte da sua jornada. Elas te ensinaram, elas te moldaram, mas elas não são você. A essência de quem você é transcende qualquer experiência, por mais marcante que ela tenha sido. E quando você entende isso, quando você realmente integra isso, algo muda. Você para de precisar da dor para ter identidade. Você para de precisar da história para ter significado. E você começa a se permitir evoluir para além do que aconteceu. Eu conheço uma mulher que passou por um abuso terrível na infância. E por anos, essa era a coisa mais importante sobre ela. Era o que ela falava, era o que definia suas escolhas. Era o filtro através do qual ela via todos os relacionamentos, todas as oportunidades, e ela tinha todo o direito de sentir isso. O que aconteceu com ela foi real e profundamente errado. Mas em algum momento ela percebeu que estava presa, que ela tinha construído uma identidade de vítima. E enquanto ela se visse apenas como vítima, ela não conseguia se ver como criadora.
Ela não conseguia se ver como alguém com poder, com agência, com capacidade de construir algo novo. E foi um processo doloroso, porque soltar a identidade de vítima não significava negar o que aconteceu. Significava escolher não deixar que isso fosse a única coisa ou até mesmo a principal coisa sobre quem ela era. Significava honrar a dor, mas não se agarrar a ela. E quando ela fez isso, quando ela começou a se ver para além da história de sofrimento, sua vida mudou. Ela começou a criar, ela começou a construir relacionamentos saudáveis, ela começou a prosperar. Não porque ela esqueceu, mas porque ela escolheu que o futuro seria maior que o passado. Então pergunta para você mesmo, com honestidade brutal, em que medida eu estou identificado com minha dor? Em que medida minha história de sofrimento se tornou minha identidade? E o que eu ganho inconscientemente ao manter isso? Porque tem ganhos, tem atenção, tem validação, tem até uma sensação de superioridade moral. Olha o que eu passei e ainda estou aqui. E tudo isso é compreensível, mas também é limitante, porque enquanto você está agarrado à dor, você não está disponível para a alegria. Enquanto você está definindo sua vida pelo que foi difícil, você não está criando espaço para o que pode ser maravilhoso. E olha, soltar a identificação com a dor não é uma traição, não é minimizar o que aconteceu. É escolher que você é maior que isso. É escolher que você tem mais capítulos para escrever. É escolher que o resto da sua história não vai ser apenas uma reação ao que foi doloroso, mas uma criação do que pode ser belo. Corte em silêncio a identificação com a sua dor. Honre o que você passou. Agradeça pelas lições, mas não carregue isso como uma medalha ou como uma prisão. Você é muito mais do que isso. E o mundo precisa dessa versão sua que existe para além da dor. Aquela versão que cria, que brilha, que inspira, não apesar do que aconteceu, mas incluindo o que aconteceu e escolhendo algo maior. Então essas são as 10 coisas que você precisa cortar em silêncio da sua vida. A necessidade de explicar quem você é, a lealdade a versões antigas de si mesmo, a narrativa de que você está atrasado, o hábito de se fazer de pequeno, a compulsão de terminar o que não deveria ter começado, a necessidade de ter certeza antes de agir, o vício em intensidade emocional, a crença de que você precisa sofrer para merecer, o hábito de viver na preparação eterna e a identificação com a sua dor. E eu sei que não é fácil. Eu sei que cada uma dessas coisas está profundamente enraizada. Eu sei que elas te protegeram de alguma forma em algum momento, mas também sei que agora elas estão te prendendo. E você sabe disso. Porque se você chegou até aqui, se você assistiu até o final, é porque alguma parte de você está cansada de viver pequeno. Alguma parte sua quer mais, quer verdade, quer liberdade. E a liberdade não vem de adicionar mais coisas à sua vida. Ela vem de cortar o que não serve, de soltar o que está pesado, de criar espaço para o que realmente importa. E esse corte não precisa ser dramático, não precisa ser anunciado, não precisa ser explicado. Pode ser silencioso, pode ser íntimo, pode ser apenas entre você e você. E quando você começa a fazer isso, quando você realmente começa a soltar esses padrões, algo mágico acontece. A energia que estava presa, a energia que estava sendo drenada, mantendo esses padrões, ela retorna. E com essa energia, você começa a criar, você começa a atrair, você começa a viver de uma forma que parecia impossível antes. E olha, esse não é o fim da jornada. É apenas o começo. Porque transformação não é um evento, é um processo, é um desdobramento contínuo. E cada vez que você escolhe soltar algo que te limita, você cria espaço para algo que te expande. Então, se este vídeo ressoou com você, se você sentiu que essas palavras tocaram algo profundo, talvez valha a pena continuar por aqui. Talvez
vale a pena se inscrever no canal, porque eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Reflexões profundas, verdades desconfortáveis, caminhos para transformação real. E se você sentir que isso pode ajudar alguém que você conhece, compartilha. Porque tem muita gente vivendo presa nesses padrões sem nem saber. E às vezes, uma palavra, uma ideia, um vídeo pode ser o início de uma mudança que transforma tudo. E se você quiser, deixa nos comentários qual dessas 10 coisas mais ressoou com você. Qual você percebeu que precisa cortar. Qual você está disposto a soltar. Porque essa troca, essa comunidade de pessoas buscando verdade, buscando crescimento, ela é poderosa. E você faz parte disso. Obrigado por estar aqui, obrigado por ter coragem de olhar para dentro, obrigado por escolher evolução e lembra, você não está sozinho nessa jornada. E cada passo, por menor que seja, te leva para mais perto da versão sua que está esperando para nascer. Até o próximo vídeo.